Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou mostrar a vocês como se extrair pontos de um gráfico em um PDF. Existem alguns softwares que fazem isso, porém eles são pagos. No entanto, tem um servidor bem interessante que eu encontrei, que daqui a pouquinho eu vou apresentar a vocês, em que isso se torna possível de maneira bem simples, tá? Mas antes da gente executar esse tipo de operação, é importante a gente selecionar o gráfico e salvá-lo em um novo PDF. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um artigo que eu publiquei há alguns anos, em 2009, em que eu tenho algumas análises gráficas e eu vou selecionar o gráfico, eu vou abri-lo, né, com o editor de imagem que eu gosto muito, que é o GIMP, e, e a partir daí eu vou selecionar a página em que tem o gráfico que eu quero extrair os pontos, por exemplo. Mas antes eu vou dar uma visualizada rápida, o gráfico que eu quero extrair. Se eu não me engano, está na penúltima página. Esse gráfico aqui, presente na figura 5, página 4. Tá? Então é importante a gente saber a página do nosso PDF, porque a partir daí a gente vai criar um novo PDF somente com esta página daqui ou seleção. Tá? Então eu vou agora abrir esse PDF no GIMP. O GIMP ele é um editor de imagem bem interessante que ele permite, ele reconhece PDF. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir com GIMP, vou escolher a página que eu quero, 1, 2, 3, 4, que é a página 182 do artigo. Vou aumentar um pouco a resolução aqui para não perder tanta qualidade e eu conseguir selecionar bem o que eu quero para que sejam gerados os pontos. Então, vou colocar aqui resolução, por exemplo, de 3.000 pontos, tá? Na horizontal, e aí ele vai ajustar na vertical assim que eu clicar aqui embaixo, automaticamente. Então, vou ter um arquivo, uma página, no caso, onde eu quero o gráfico, de 3.000 por 400, e vou importar. Nisso que eu vou importar, para ficar mais fácil de extrair os pontos, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a região do gráfico, vou vir aqui, selecionar a região do gráfico, vou copiar e vou colar em uma nova imagem, tá? Vou colar em uma nova imagem. Então aqui a gente tem o nosso gráfico e a partir daí eu vou exportá-lo como um arquivo PDF, tá? Então vou exportar ele como um arquivo PDF. E aí clicar em exportar. Vou deixar o default aqui marcado. Agora a gente vai verificar Untitled. Aqui temos o nosso gráfico em PDF. O que iremos fazer agora? Posso fechar o editor de imagem, não vou precisar mais dele. E agora a gente vai abrir o nosso servidor. De criar o
.pdf. Eu vou vir aqui nos meus favoritos, que é o automeris.io, tá? Quando a gente abre o automeris.io, a gente precisa criar um login e uma senha, que é bem simples. Eu já tenho o meu salvo aqui. E basta a gente ir em procurar, aí no caso aqui, untitled.pdf, tem o meu gráfico aqui, e agora a gente vai fazer as suas devidas calibragens. Começando aqui pelo datasets, a gente precisa calibrar os eixos, tá? Para que a gente possa fazer a extração dos pontos. E aí, né, a gente precisa fazer esse tipo de calibração, né? Datasets, na realidade, desculpem, seriam os dados. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa calibrar o nosso gráfico, os eixos, os pontos aqui, começando por esse primeiro item aqui, axis. Então, vou adicionar a calibração, e aí ele pede o seguinte: temos os tipos de gráficos, tá? Então, a gente tem um gráfico 2D XY, com eixo XY, a gente vai selecionar ele e adicionar a calibração. Então, o que eu vou precisar fazer? Marcar X1, X2, Y1, Y2. Então, a gente vai calibrar e vou adicionar aqui. Quem vai ser o meu X1? Aproximadamente em 0. E o meu X2 aproximadamente em 360. Agora a gente vai marcar o nosso Y1, que está em 375, e o Y2, que está em 402. E agora eu vou ajustar aqui, ó. X começa com 0, vai até 360. O Y começa em 375 e vai até 402. E aí a gente pode calibrar. Feito isso, tá? A gente pode clicar em Pen, e aí a gente vai selecionar aquilo que a gente quer extrair manualmente, tá? A gente pode selecionar manualmente ou então ir pontualmente através de Add Point. Só que o Add Point, ele é mais, apesar de ser mais preciso, a gente teria que clicar em ponto por ponto. 1, 2, 3. Se eu não me engano, esse gráfico aqui tem 72 pontos. Seria uma maneira de se fazer isso, tá? A gente pode fazer também, né? Ou então vir aqui na opção Pen, tá? Ajustar um pouquinho a grossura da nossa caneta, né? E aí a gente vem, ó, vai selecionando aquilo que a gente quer, mais ou menos aquilo que a gente quer extrair, tá? Então, sair aqui um pouquinho, né? O problema é que eu tô com o mouse e aí fica meio complicado eu fazer isso, mas eu poderia, né? Como eu não tô com a minha pranchetinha digitalizadora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar pontos mesmo, que aí ficaria mais fácil. Então, vou pegar o ponto 1, não vou pegar todos, né? Eu vou pular, de repente, de 2 em 2, pular de 1 em 1, para a gente ter mais ou menos uma certa precisão aqui na tendência do nosso gráfico, tá?
Só está demorando um pouquinho porque eu estou com o mouse, mas eu acho que vai ajudá-las bastante nesse processo daí. Então, estou selecionando o gráfico preto, colocando pontos em cima dele, manualmente, mas poderia ser, se vocês têm uma mesa digitalizadora ou um tablet com a canetinha, ficaria muito mais fácil fazer esse tipo de seleção. É que no momento eu não liguei minha mesinha digitalizadora, por isso um pouquinho de dificuldade aqui, tá? Mas como vocês podem ver, não tem nada demais. E daqui a pouquinho eu vou extrair esses pontos com uma certa precisão. E a partir daí meus pontos estão selecionados. Basta eu fazer o quê? Basta a gente vir agora em View Data. Quando eu clico em View Data, estou aqui com meus pontos XY selecionados. O que a gente pode fazer? Eu poderia copiar direto, ou então fazer o download do arquivo CSV, que abre diretamente em programas de planilha eletrônica. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o download do arquivo CSV, e ele salva como default dataset.csv, e vou aqui no meu download, abri-lo. No caso aqui eu uso LibreOffice Calc, e vou dar um OK. O que aconteceu? A gente acabou de abrir os nossos dados. Como tem esse ponto e vírgula aqui no final dos valores em X, eu preciso editar esses valores removendo esses ponto e vírgula, senão vai dar problema. Mas isso é bem simples. Vou selecionar aqui a coluna, editar, encontrar e substituir, find and replace, e aí eu vou substituir o meu ponto e vírgula por nada. Então, replace all. Então, substituir meu ponto e vírgula por nada, posso dar um close, e a partir daí vou selecionar minhas duas colunas, insert chart, escolho XY, e aí coloco o nome dos eixos conforme o artigo ou como eu achar melhor, né? Então, por exemplo, aqui eu posso dar, já tenho os pontos, posso fechar essa janelinha. Então, ΔH de formação em quilocal por mol versus ângulo φ1 em graus. Então, eixo X. Então, vou botar calor D, não, desculpem, eixo Y, calor de formação em quilocal por mol, e o eixo X, ângulo diedral φ. Depois a questão dos símbolos é um detalhe. φ1, só para a gente ter aqui o nome dos eixos no nosso gráfico, e aí eu posso clicar em Finish. Então a gente vai ter aqui o nosso gráfico com os nossos respectivos pontos
extraídos do nosso arquivo PDF. Aí ajuste, a questão de os símbolos utilizados, a gente pode editar, enfim. São detalhes, né? Se eu quero um gráfico de pontos, quero modificar os ícones, adicionar aqui da galeria, por exemplo, essa bolinha verde para representar cada ponto. São detalhes aí, né? Que aí depende de como você quer que fique seu gráfico. Agora tem um detalhe aqui, né? Eu posso fazer um ajuste aqui, olha. Ele está começando aqui no ponto menos 50. Deixa eu só ver aqui como é que está. Ele está indo de 0 a 360. Então, ele botou aqui um menos em 50, porque devido à precisão de seleção do meu primeiro ponto, acabou passando em um X negativo. Mas é um pequeno detalhe também que a gente pode ajustar aqui no eixo X. Na escala, ao invés de começar de menos 50 e ir a 400, eu posso botar aqui para começar em 0 e ir até 360, para que o gráfico ele fique mais fidedigno de acordo com o apresentado nesse meu artigo, tá bom? Então, como vocês podem reparar, a gente tem uma semelhança aqui entre os nossos gráficos, né? Para ficar mais similar ainda, eu posso fazer com que o eixo Y vá de 375 a 402. É um outro detalhe, 375, 402. Já está indo, né, em torno de 400. Mas, enfim, são detalhes aí que vocês vão fazer conforme a necessidade, tá? Então, a gente pode mudar o tipo de gráfico também. Pode colocar aqui uma linha entre os pontinhos para ficar mais fácil de visualizar. Então, temos a reprodução do gráfico que foi publicado nesse meu artigo de uma forma bastante simples, tá ok? E aí, com isso, eu espero que ajude a todos e que todos tenham um bom proveito. E não esqueçam de dar um like, dar uma curtida aí no meu canal, tá bom? Espero que com isso aí vocês possam fazer bom proveito. E com isso, tá, é importante aí na área de ciências exatas, estatística e tudo mais, a gente comparar dados do nosso experimento com dados publicados em um determinado artigo. Então, se alguém quiser reproduzir os resultados e fazer a comparação para extrair o R2, experimental versus teórico, é um bom recurso aí para vocês, tá bom? No mais, tchau e um bom dia a todos.